Exercícios mentais, como palavras cruzadas, sudoku, videogame, podem prevenir ou retardar o aparecimento do Alzheimer? Excelente, porque tem trabalho já comprovando que o maior tempo que você estudou e que você exercita seu cérebro, o que acontece? Não é que vai retardar a evolução da doença, mas normalmente o paciente tem um desfecho muito melhor. Então, o tempo de estudo e também as atividades que mexem com o cérebro. Antigamente só falava de palavra cruzada, né? Eu até brinco com o paciente, não adianta nada você fazer palavra cruzada se você não gosta. Tem que ser atividades que envolvam o nosso cérebro. Pode ser uma leitura, pode ser um estudo. Eu já ouvi falar, aliás, alguns médicos já falaram isso para mim, que precisa ser algo novo para criar novas sinapses. Perfeito. Então, aprender uma nova língua, aprender Perfeito. um instrumento que você não sabia tocar. Perfeito. Como você deu o exemplo do seu livro, né? Você fez uma coisa nova, né? Sim. Então você tem que ter uma série de habilidades que a gente não se dá conta, né? O que acontece? Que geralmente quer botar em cápsula, né? Uma coisa muito simples. Diz assim, palavra cruzada. Mas não é palavra cruzada. Tem que ser atividades novas que a pessoa faz. Hoje em dia ela deu esse exemplo do videogame, porque tem crescido muito o uso do videogame para justamente população da terceira idade. Porque ele vai ter uma série de habilidades que é possível, até treino de fisioterapia com os videogames eles estão utilizando hoje. E é justamente isso, vai exercitar o cérebro. Eu não sei se ainda tem aquele Wii que a gente tinha que se mexer, mas legal demais, né? Porque vai mexer também com a parte motora. Com certeza. Musicoterapia também é bom, não é? Música é tão curioso que é a última habilidade de se perder. Então, às vezes, você vê paciente que nem fala direito, não se locomove. No YouTube, você acha muito vídeo assim, né? Quando bota a música, a pessoa canta, dança, é muito impressionante. Olha que maravilha, gente. Isso é bom demais. Agora, vamos lá. Elisa, obrigada pela sua participação. Beatriz quer saber, o estresse em excesso pode ocasionar o Alzheimer? Essa é uma excelente pergunta, que muita gente, vou até ampliar um pouquinho, pergunta do estresse, da depressão e da ansiedade. Não existe nada comprovado, por exemplo, uma pessoa que tem depressão vai ter uma incidência maior, então não é um fator independente. Mas essas pessoas, elas queixam muito da memória. Então isso que acaba confundindo. A pessoa está ansiosa, a memória prejudica. Ela está deprimida, por quê? Para você lembrar de uma coisa, você tem que ter atenção, pegar aquela informação e lembrar. Normalmente, quando você está muito estressado, você não consegue se concentrar para pegar a informação. E aí a memória falha. Então, quando está estressado, quando está deprimido, eu sinto que também a memória fica falha. Não é? E teve agora um fator bem agravante para a nossa parte cognitiva como todo, claro que a memória foi extremamente afetada, que foi a Covid, né? Eu já contei várias vezes aqui, eu senti, ai, graças a Deus voltou, minha memória está bem melhor. Mas eu fiquei apavorada, porque me fugiam palavras. Na hora da entrevista eu ficava confusa, eu não lembrava se eu já tinha perguntado, se eu não tinha. Invertia um pouquinho a ordem do pensamento, vinha uma palavra antes da outra, né? Invertia a ordem na construção da frase. E fui até fazer o voluntariado lá de pesquisa no HC. Mas parece que está melhorando. Já tem algum estudo que fale sobre isso? Já está comprovado que a Covid aumenta transtorno de ansiedade e depressão. E a queixa da memória é uma das mais comuns, né? Na maioria das vezes é reversível. Só que como a doença, né, o boom tem 3 anos, né? Em média, falam que até 2 anos de evolução pode ter da doença. Então a gente vai ter que observar. Eu demorei, olha, eu tive a doença já há quase 3 anos e eu tô sentindo melhora agora. Então eu acho que tem que ter calma, né? Esperar. Caprichar mesmo na alimentação, no exercício físico, no ômega 3, que foi uma das medidas que eu tomei, assim como bem importantes, e eu acho que no final das contas está dando tudo certo. Perfeito. A Ana, do Rio de Janeiro, quer saber o seguinte, a amiga da minha mãe foi diagnosticada com Alzheimer aos 62 anos. Com que idade o Alzheimer precoce pode acontecer? Perfeito. Quando é menos de 70 anos, 65, a gente chama de Alzheimer precoce. Aí tem que ver outros fatores. Será que é Alzheimer mesmo? Tem outras doenças? Tem a forma familiar, que às vezes você tem que fazer até teste genético, ver se tem várias pessoas na família. E tem que justamente ir no médico, porque o médico vai fazer ressonância e afastar outras causas. A gente falou das vitaminas, deficiência de vitamina B9, B12 pode dar uma confusão, né? A hidrocefalia de pressão normal, que a gente bota uma válvula, pode reverter. Então, esses casos com 62 anos ligam o sinal amarelo. Tem que confirmar mesmo se é Alzheimer. Então, o ideal é ela confirmar, ver se não precisa fazer um estudo genético e ver se foi feita toda essa avaliação. Essa questão genética hereditária, ela está mais ligada ao Alzheimer precoce ou ao Alzheimer tardio? Ao precoce. E mesmo assim eu falo para os familiares assim, é muito raro. Para você ter ideia, alguns trabalhos botam, que estudam pacientes com Alzheimer, é 3, 4%. No máximo tem trabalhos com 5%. Então 95% é esporádico, acontece porque acontece. Não é porque uma mãe teve, um pai tem, que você também vai ter. Perfeito.
Eu fico muito feliz a gente trazer esse tipo de assunto, apesar de ser um assunto muito duro, porque a gente precisa de informação. E aí eu penso assim, o quanto antes você agir para buscar a qualidade de vida, melhor. Hoje existe, inclusive no Instagram, alguns perfis que são especializados em Alzheimer. Eu sigo alguns deles, inclusive, porque eu gosto muito de entender sobre todas essas questões, mas dá uma procurada lá, porque você vai encontrar pessoas que lidam com a doença da mãe, com a doença do avó, ou médico especialista no assunto. Isso tudo nos ajuda bastante. Perfeito. Né? E seu programa, como você falou no início, né, traz de forma realista, né? A gente vai adoecer, não tem jeito, né? A gente é ser biológico e quanto mais a gente entende, a gente adoece melhor e entende as fases da doença, porque a família fica em crise, o paciente, quem está do lado, acha que fez alguma coisa errada e são doenças que a gente tem aumentado muito a incidência. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa que entende também do assunto, e aí, só para a gente tirar essa dúvida, quando a pessoa perde, por exemplo, algumas capacidades, fez xixi no lugar errado, ela precisa ser alertada de que ali é o lugar errado ou finge que está tudo bem e larga para lá? Pode alertar, não tem problema. O grande problema é o seguinte, é a fase da doença. Na fase inicial ajuda muito, tanto que a pessoa, quando ela é muito inteligente e cognitivamente foi bem a vida inteira, ela engana muito bem. Então as familiares não percebem. A gente tem uma coisa que a gente chama na medicina de confabular. Ela vê que a situação está estranha, ela fez o xixi, ela dá um argumento e a família às vezes acredita. Por isso que, como você falou, você conversar, você alertar é bom. É bom alertar, né? Porque a pessoa parece que aprende, né? Porque o cérebro volta a funcionar como de uma criança. E por isso que às vezes o familiar fica assim, Júlio, a doença é irreversível. Não tem cura. Por que a gente vai fazer fisioterapia, reabilitação? Porque está comprovado que é isso que melhora a qualidade de vida. Então, conversar, como ela falou aqui no VT, né? Conversar, orientar é algo essencial. Maravilha. Dr. Júlio Pereira, ele está no Neurocirurgia BR, é o Instagram dele. Tem um canal no YouTube também, Neurocirurgia BR. Você pode recorrer para ter mais informações sobre essa e outras doenças. Muito obrigada, uma ótima